Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez, Biologia, primeira série, trazendo um assunto para vocês sobre síntese proteica, bem interessante, bem bacana, tem muito a ver assim com a nossa vida, para a gente entender vários processos, tanto hereditários quanto processos assim da nossa própria saúde, né? Da nossa própria manutenção da nossa vida. Então os objetivos, compreender os mecanismos da regulação da expressão gênica na síntese proteica, tá? Regulação da expressão gênica, né? Como que eles vão se expressar e de que maneira que isso vai ser regulado pelo organismo. Entender como ocorre a expressão de proteínas diferentes a partir de uma mesma molécula de DNA. A molécula de DNA é a molécula mestra ali que vai produzir diferentes tipos de proteínas, uma infinidade enorme, proteínas que vão constituir aí nossos músculos, né? Estruturais, portanto, alguns hormônios, anticorpos, enfim, muitas coisas, tá? Eu sei que você sabe de onde vem a melanina presente em nossa pele e cabelos. Falando da melanina, gente, relacionando a cor, né, dos cabelos, da pele, dos olhos também são relacionadas, né? E essa melanina é também uma proteína. Vamos entender de onde que vem essa melanina, né? É um tipo de proteína produzida nos melanócitos, que são células especiais ricas em melanina, certo? A partir de um aminoácido essencial chamado tirosina. É essa proteína a principal responsável por colorir a pele e pelos dos seres humanos, além de proteger o DNA das células contra a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Ou seja, quanto maior uma quantidade de melanina cobrindo a pele, também é maior a proteção dos raios ultravioletas do Sol, que podem ser agressivos, né? Evitando aí câncer, portanto, proteger o próprio DNA. O DNA produz e ajuda para se proteger também. E as variações naquela imagem ali dos diferentes graus de melanina, demonstrando que um ser humano, não existe assim um racismo entre um ser humano, por quê? Porque nós temos simplesmente tonalidades e quantidades diferentes de melanina espalhadas pela pele, nada mais do que isso, né? Uma ordem genética, tá? Reportagem para vocês bem interessante, embora a dor com que essas pessoas convivam, né, o sofrimento, mas é importante a gente entender. O povoado em Goiás tem a maior taxa mundial de uma doença rara de pele, Xeroderma pigmentoso. Ele atinge 24 pessoas numa cidade chamada Araras, distrito de Faina, ou seja, no estado de Goiás, né? Enfermidade deixa o portador até 1000 vezes mais vulnerável ao câncer. Então, o que a gente falou ali, o Sol, né, emite raios ultravioletas e pode ser, né, conforme a falta de proteção, gerar o câncer de pele. Tá? Existem, logicamente, vários cuidados que tem que ter, mas nesse distrito especificamente, as taxas são as maiores do mundo, né? Portadoras de uma doença rara de pele sofrem com isolamento e falta de perspectivas de um futuro melhor em Araras, povoado com cerca de 800 moradores, portanto bem pequenininho, e que fica a 40 quilômetros de Faina, na região noroeste de Goiás. 24 pessoas têm o diagnóstico confirmado de Xeroderma pigmentoso, ou simplesmente XP, fruto de uma mutação genética que gera hipersensibilidade à luz, ou seja, à luz solar, né? Ou seja, fica muito mais sensível e deixa os pacientes até 1000 vezes mais suscetíveis ao câncer de pele do que as demais pessoas que não teria, né, esse fator. A taxa de incidência registrada na comunidade é de 1 para cada 40 habitantes, então é altíssima, certo? É a maior do mundo, segundo a Associação Brasileira de Xeroderma pigmentoso. Tá? Então aparecem imagens ali das pessoas, claro, um sofrimento bastante grande, né? Uma cidade pequena, então a população assim, uma grande parte da população ali possui a doença, certo? Vamos relembrar algumas coisas, gente. Dogma central da biologia molecular, Francis Crick, 1958, a sequência de um ácido nucleico pode formar uma proteína, entretanto, o contrário não é possível. A sequência que está no DNA pode produzir um RNA mensageiro que pode sintetizar uma proteína, mas nunca uma proteína vai fazer o trabalho contrário até se tornar DNA. Esse é o chamado dogma central da biologia. DNA, RNA, proteínas. Então vamos à atividade número 1 aqui. Xeroderma pigmentar, que é essa doença rara no mundo, tem como uma das explicações o casamento entre parentes, especialmente primos. Ou seja, a gente falou, é uma cidade pequena, muitos
casamentos consanguíneos, principalmente a nível de primos, tá? Pode ter uma relação com a incidência altíssima dessa doença. Qual a relação desses casamentos com o aparecimento de doenças raras como essa? Dá um tempinho para você pensar, a gente já volta.
Então, gente, o que vocês responderam? Veja lá, tais casamentos podem representar risco para uma futura gestação devido à maior probabilidade de herança de genes recessivos, que são genes, aqueles genes que são propícios para a doença, né? Ou seja, aumenta a taxa de se combinar aqueles genes recessivos que são responsáveis por essas doenças raras. Então, casamentos consanguíneos têm essa questão, né, de não ser orientado, não ser, né, muito aceito ali, por justamente amplificar cada vez mais os números e combinações dos genes recessivos. Não significa necessariamente vai acontecer, mas aumenta a probabilidade. E quando a gente fala em genética, em hereditariedade, a gente fala muito dessa questão de probabilidade de ocorrência de determinado fator, certo? Síntese proteica, transcrição. Regulação gênica é o processo de controlar quais genes do DNA da célula vão ser expostos num produto, tá? Então, como que isso vai ser regulado? Se fosse produzir tudo de uma vez, o que está no DNA, algumas células que não teriam aquela propriedade iam produzir coisas que não teriam aquela competência, ia virar uma bagunça, né? Então, existe um processo de controlar quais genes, em quais células, em qual momento, eles vão ser produzidos. Vai ser produzido, vai ser convertido numa proteína. Como as células decidem quais genes ligar? Também vamos entender esse ligar no sentido ali, entre aspas, né? Ativar, vamos entender no sentido de ativar o gene, né? As células utilizam duas informações para decidir quais genes que elas vão ligar. Uma delas, fatores internos da célula, processos internos que vão determinar que liga esse gene, pula esse, liga o outro, enfim. E fatores externos que também vão ser responsáveis por ativar ou não um determinado gene. Beleza, gente. As células possuem vias moleculares que convertem a informação em uma mudança na expressão gênica. Então, ela vai ter esses mecanismos que vão fazer com que haja essa mudança. Humanos e chimpanzés têm genomas que são muito parecidos, gente. 98,8% de semelhança. Então, quer dizer, teoricamente, a nossa cabeça, mais ou menos a nossa mente, viria a ideia de que teríamos que ser mais iguais do que já somos, né? Idênticos quanto ao seu DNA, portanto, né? As sequências codificadoras de proteínas de alguns genes são diferentes em humanos e chimpanzés, contribuindo para essas diferenças. Então, assim, alguns genes ali são ativados em chimpanzés e não em humanos e vice-versa também, né? Apesar de possuírem mais ou menos a mesma sequência, existem outros mecanismos que permitem com que as diferenças ocorram de uma maneira relativamente grande até, apesar da semelhança, até relativamente grande. Vamos a essa atividade, para você pensar um pouquinho, gente, é bem bacana essa ideia aqui, você já vai entender tudo isso que a gente quer dizer em termos de ativar ou desativar um gene, ligar ou desligar. Imagine se você chorasse ácido. Se todas as células do corpo humano possuem o mesmo DNA, então, por que as células dos olhos não produzem ácido clorídrico, né, que é o suco gástrico lá, como as células do estômago humano? Tá? Então pensa um pouquinho, tá? O HCl compõe o suco gástrico. Por que as nossas células dos olhos não produzem também esse ácido quando a gente chora? Tá? Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Pensa lá então, gente. Então, por que que as células dos nossos olhos não produzem o ácido clorídrico como as células do estômago? Diferentes células em um organismo multicelular podem expressar conjuntos de genes muito diferentes, apesar de possuírem o mesmo DNA, tá? Isso acontece por causa da regulação ou controle da expressão gênica, tá? O gene responsável pela produção de ácido clorídrico é ativado nas células do estômago humano, tá? E inativado nas glândulas lacrimais. Da mesma maneira que glândulas lacrimais não estão, os genes das glândulas lacrimais não estão ativos em células do estômago também produzindo lágrima, tá? Seria mais ou menos essa lógica que eu quero que vocês entendam. Fatores de transcrição são proteínas que regulam a transcrição do gene, isso é, sua cópia em RNA a caminho de fazer uma proteína, tá? Então o que que acontece? Esses fatores, elas ajudam ali, no caso, só entendendo o mecanismo, a molécula de DNA ela vai produzir uma fita, né, de RNA mensageiro com informações que serão traduzidas lá no citoplasma e convertidas numa proteína através de uma tradução, através de um código genético. Isso a gente não pode perder de vista, tá, gente? A expressão do gene é quando um gene DNA é ativado, ou seja, usado para fazer aquela proteína específica. Então, quando ele é ativado, ele utiliza aquele molde de RNA mensageiro que vai levar aquela informação para produzir aquela proteína específica. Nem todos os genes em seu corpo estão ativados ao mesmo tempo. Seria uma bagunça se tivesse realmente, tá? Ou mesmo nas células ou partes do corpo. Então, eles são muito específicos para determinados momentos, o quando ligar, o porquê ligar, o como ligar, né? Como ativar esses genes, né? Para cada célula ali. Fatores pós-transcricionais, após a transcrição, né, ocorrem ali da formação do DNA, ocorre o chamado splicing alternativo. A maioria das moléculas de pré-RNA, ou seja, mensageiro, um pouquinho antes dele estar prontinho, né, para ir fazer a tradução, tem seções que são removidas das células chamadas introns, que estaria aqui em verde no nosso esqueminha ali. Então são removidos os introns e aí essas moléculas ali, aquelas estruturas, né, chamadas exons, que seriam ali a parte, elas vão se ligar entre si novamente. Só que muitas vezes elas não vão ligar naquela mesma sequência que estão ali. Elas vão se recolocar, se reescalonar ali no sentido de se organizar e ir para o citoplasma, mas nisso, muitas vezes a sequência vai mudar. Por exemplo, aqui ó, ficou a sequência 1, 2, 4 e ali ficou 1, 3, 4. Já houve uma mudança, tá? A tradução pode ser regulada globalmente para todos os RNAs mensageiros da célula, tá? Através de mudanças na disponibilidade ou na atividade das proteínas chamadas proteínas auxiliares, tá? Então, gente, nessa aula nós estudamos esses mecanismos de regulação da expressão gênica, né? De que maneira que acontece, quais são os mecanismos envolvidos para produzir essas proteínas, a síntese proteica, e também para entender como ocorre a expressão de proteínas diferentes a partir de uma mesma molécula de DNA. Por mais que tenha a mesma informação genética, os genes são ativados de maneira diferenciada e muitas vezes ocorre aquela reorganização, aquele splicing, que vai reordenar ali as partes, as sequências de informações, de códigos, para produzir no final lá das contas uma proteína. E aquela proteína específica produzida no momento certo, na hora certa, num porquê, num como, né, e dentro de uma regra específica. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, apesar de um pouquinho complexa, mas com certeza vocês tiram de letra esse assunto. Dê uma reforçadinha, vejam mais vezes esse videozinho no YouTube, anotem coisas, né? Pergunte para o professor e qualquer dúvida você pode perguntar, né? Esclarecer isso aí em tempo real. Ok? Espero que vocês tenham gostado, então, e até uma próxima, gente. Obrigado!